E se um simples punhado de sal pudesse fazer o impossível? Em 1936, uma mãe desesperada via seu filho definhar dia após dia. Médicos já haviam desistido. Ele não andava, não falava. O corpo, tomado por uma enfermidade estranha, parecia estar se apagando lentamente. Foi então que ela recebeu uma orientação inesperada, vinda não de um hospital, mas de um médium em transe profundo chamado Edgar Cayce. Ele disse: adicione este sal ao banho dele e espere 3 dias. 3 dias depois, o menino, antes imóvel, corria pelos corredores da casa, como se nunca tivesse estado doente. Mas a verdadeira revelação veio depois. Segundo Cayce, o sal não apenas cura. Ele guarda algo muito mais antigo e enigmático: a memória da alma. Cada grão conteria, segundo suas leituras, um fragmento vibracional do plano divino. Uma chave capaz de desbloquear aquilo que está adormecido nas profundezas do nosso corpo e da nossa consciência. A partir deste ponto, a história toma um rumo que desafia a lógica e expande os limites da ciência e da espiritualidade. Prepare-se para conhecer um dos segredos mais subestimados da história humana. Um segredo que pode estar escondido agora mesmo, na sua cozinha. Nos próximos minutos, você vai entender por que antigas civilizações codificaram o sal como uma tecnologia espiritual oculta. Vai descobrir como seu próprio corpo depende do sal para manter conexões psíquicas ativas e qual foi a técnica exata usada por Edgar Cayce para despertar habilidades espirituais adormecidas em milhares de pessoas ao redor do mundo. Se você está pronto para acessar um dos segredos mais escondidos do tempo, continue com atenção, porque o que está prestes a ser revelado pode transformar completamente sua visão sobre cura, consciência e propósito. O ano era 1934. Edgar Cayce, já conhecido como o Profeta Adormecido, entrou em um de seus estados de transe mais profundos. Sentado em silêncio com os olhos fechados, sua mente parecia atravessar dimensões. Sua estenógrafa, Gladys Davis, estava ao lado, preparada para registrar o que viria a se tornar uma das revelações mais impactantes de todo o século XX. Naquela sessão, o tema era simples, ao menos à primeira vista: sal. Mas o que emergiu da consciência que falava através de Cayce deixou até seus colaboradores mais íntimos mergulhados em um silêncio reverente. Cayce começou a falar com sua voz suave e distante de transe, e explicou que o sal não era apenas um mineral ou um conservante, como a ciência moderna acreditava. Segundo ele, o sal era muito mais: uma memória cristalizada da intenção divina. Uma substância física que contém, em sua estrutura, a vibração original do próprio ato da criação. Cada partícula seria como um fragmento material do plano cósmico, capaz de armazenar a frequência da consciência superior. Mas não parava por aí. Na mesma leitura, Cayce revelou algo ainda mais sutil e poderoso. Cada grão de sal conteria o que ele chamou de orações atômicas, padrões microscópicos que ressoam na mesma frequência da alma humana. E quando esse sal entra em contato com a água, especialmente se abençoado ou energizado por uma oração, ele deixa de ser apenas sal. Ele se transforma em uma ponte vibracional, um elo real e mensurável entre o mundo físico e os planos espirituais. E essa ponte pode ser vivida, sentida, acessada. O que parecia ser apenas um ingrediente de cozinha começava a se revelar como uma tecnologia esquecida, uma chave ancestral escondida à vista de todos. Anos atrás, uma mulher procurou Edgar Cayce em busca de ajuda. Ela tinha um problema sério no sangue e os médicos diziam que não havia nada mais que pudessem fazer. Mas Cayce viu algo diferente. Ele disse para ela misturar sal marinho com água que tivesse sido abençoada. E junto disso, falou para ela repetir algumas frases todos os dias com fé.
6 semanas depois, os exames mostraram algo inacreditável. O sangue dela estava completamente normal. Os médicos ficaram confusos. Chamaram aquilo de cura espontânea. Mas Casey sabia que não era tão espontâneo assim. Logo depois, ele revelou algo que quase ninguém sabia. O sal aparece mais de 35 vezes na Bíblia. E, segundo Casey, isso não é por acaso. Ele explicou que quando Jesus disse que seus discípulos eram o sal da terra, ele não estava falando por metáfora. Estava passando uma instrução espiritual real, uma tecnologia antiga, esquecida com o tempo. Casey dizia que o sal é como uma âncora. Ele ajuda a alma a ficar firme dentro do corpo. Sem isso, as pessoas se sentem perdidas, desconectadas, como se estivessem vivendo sem propósito. Ele também contou que a forma como o sal é feito, com cristais perfeitos, imita os padrões secretos que existem nos registros akáshicos. Essa seria uma espécie de biblioteca invisível, onde todas as memórias das almas estão guardadas. Ou seja, quando você consome sal com consciência, sabendo da sua importância e com intenção espiritual, você está ingerindo pequenos fragmentos de sabedoria. É como se o sal ajudasse sua alma a lembrar por que ela veio ao mundo. Isso muda tudo. Muda a forma como a gente ora, como busca clareza, como se cura. Nos arquivos da ARE, o instituto fundado com base nas leituras de Casey, existem muitos casos em que ele ensinou formas específicas de usar o sal para lembrar de vidas passadas, desenvolver a intuição e crescer espiritualmente. Um homem que vivia no Kentucky seguiu uma dessas técnicas de meditação com sal. Em 3 meses, ele disse que começou a lembrar de 17 vidas passadas, com detalhes como nomes, lugares e até os aprendizados que teve em cada uma. Isso mudou completamente a forma como ele enxergava seus relacionamentos e a carreira que havia escolhido. Mas isso é só o começo. Casey dizia que nosso corpo tem centros de sabedoria do sal, lugares onde o sal se acumula e ajuda a manter o canal entre o corpo e o mundo espiritual. Não são só partes físicas, são como antenas que captam a orientação do divino. Quer um exemplo simples? Suas lágrimas, elas são cheias de sal, e Casey dizia que esse sal tem o nível mais alto de energia espiritual. Por isso, quando alguém chora enquanto reza ou medita, é comum sentir algo muito forte, como se uma parte da alma estivesse sendo curada. E tem mais. O cérebro humano está mergulhado num líquido cheio de sal. Esse equilíbrio de minerais é o que permite que a alma e o corpo conversem. Quando esse sal está em desequilíbrio, seja por má alimentação ou por falta de conexão espiritual, a pessoa sente aquilo que Casey chamava de estática da alma. Sabe aquela sensação de estar perdido, desmotivado, como se a vida tivesse perdido o sentido? Isso pode ser um sinal de que seu corpo está espiritualmente desequilibrado. E segundo Casey, o sal pode ajudar a restaurar essa ponte entre quem você é e quem você nasceu para ser. Agora preste atenção, porque o que aconteceu a seguir deixou até a equipe de Edgar Casey em silêncio. Era 1938. Uma mulher apareceu em Virginia Beach, nos Estados Unidos, trazendo seu marido, que havia passado os últimos 8 meses em estado vegetativo, depois de um grave acidente de carro. O homem não falava, não se movia. Sua consciência parecia ter desaparecido completamente. A família tinha vindo de longe, do estado de Oklahoma, e já havia gastado tudo o que tinha em tratamentos médicos. Nada funcionou. Como último recurso, buscaram a ajuda de Casey. Durante a leitura, ele não ofereceu um medicamento, nem uma cirurgia. Ele disse algo que parecia estranho demais para fazer sentido. Preparar banhos com sal marinho de uma região específica, abençoá-los com orações específicas e aplicá-los em horários certos, alinhados com as fases da lua. Segundo Casey,
A alma daquele homem havia se desancorado do corpo físico. E o sal, com toda a sua memória espiritual e vibração divina, seria o ímã necessário para trazer essa alma de volta. A família não sabia se acreditava, mas não tinha mais opções. Seguiu tudo exatamente como Caici orientou. No 7º dia, o impossível aconteceu. O homem abriu os olhos e falou. Depois de 8 meses em completo silêncio, 3 semanas depois, ele já estava andando. Recuperou a maior parte das funções mentais. Os médicos ficaram sem explicação, mas Caici sabia o que havia ocorrido. Segundo ele, aquilo não foi apenas uma cura física. Foi uma prova viva de que o sal é uma ponte entre dimensões de consciência. Não foi o cérebro que se recuperou sozinho. Foi a alma que reencontrou seu corpo. E essa ideia muda tudo. Se isso é verdade, e há centenas de relatos como esse nos arquivos de Caici, então o sal pode ser muito mais do que um mineral. Ele pode ser uma ferramenta prática para quem enfrenta ansiedade, depressão ou aquela sensação de vazio espiritual que tantas pessoas sentem hoje. Nosso próprio corpo já produz sal por processos naturais, mas Caici dizia que existe uma diferença profunda entre o sal comum e o sal carregado de consciência espiritual. Um sal criado com oração, intenção positiva e meditação. Esse sal carrega uma vibração diferente. É por isso que as lágrimas de alegria curam de um jeito e as lágrimas de tristeza curam de outro. O sal reage ao que você sente, pensa e vive. Ele responde ao seu estado espiritual. Décadas depois, a ciência começou a confirmar aquilo que Caici já dizia nos anos 1940. Os cristais de sal têm capacidade de memória. Eles podem armazenar e transmitir informações, não só físicas, mas vibracionais. Assim como hoje sabemos que certos cristais armazenam dados digitais, Caici dizia que o sal pode ser programado com intenção divina. Agora preste atenção. Até agora já passei um conhecimento extremamente valioso que você vai levar para a vida toda, mas se você quer ir ainda mais fundo nesse despertar espiritual, precisa conhecer o livro Seu Eu Superior. Lá você vai descobrir técnicas avançadas de manifestação consciente que vão muito além do uso do sal. São práticas espirituais esquecidas, reveladas de forma clara, passo a passo, para que você possa atrair o que quiser, desde mais prosperidade e saúde até conexões verdadeiras e realizações pessoais. Esse livro é um verdadeiro manual de ativação da alma, criado para te reconectar com a sua essência mais poderosa, aquela que manifesta sem esforço, aquela que já sabe o caminho. Se você sentiu que essa mensagem sobre o sal te tocou, espere até ver o que acontece quando você começa a trabalhar com o seu eu superior de forma direta. O link para acessar o livro está no primeiro comentário fixado. Agora, sobre o sal. Quando você ora sobre ele ou o abençoa com consciência, está literalmente transformando aquele sal em um canal. Um código sagrado que o seu próprio corpo pode usar para se curar, se reconectar, se lembrar. Isso não é uma teoria isolada. Há evidências disso em várias tradições antigas. Os manuscritos do Mar Morto fazem referências a rituais com sal. Depósitos do Himalaia contêm combinações minerais que, segundo a geologia, não deveriam existir. Povos indígenas da América praticam cerimônias com sal quase idênticas às que Caici descreveu em transe. Em outro caso documentado, durante os tempos sombrios da Segunda Guerra Mundial, uma jovem traumatizada por eventos terríveis procurou Caici. Ela sofria de crises, pesadelos e ansiedade profunda. A medicina da época não tinha respostas. Já falavam em interná-la. Caici fez uma leitura e prescreveu um tratamento simples: dissolver sal abençoado em água, beber, tomar banhos com essa água e, durante todo o processo, repetir orações específicas. O resultado? Em apenas 6 semanas,
Os pesadelos desapareceram. A ansiedade cedeu. E pela primeira vez desde o trauma, ela disse sentir que estava limpa por dentro, espiritualmente limpa. Mais tarde, ela passou a ensinar esse mesmo método a outros sobreviventes de traumas. Mas o que isso tudo revela, na verdade, é algo ainda mais importante. Segundo Kayce, traumas, mágoas e experiências negativas deixam resíduos, não apenas no corpo, mas na alma. Ele chamava isso de detritos da alma. E é aqui que o sal se revela com seu verdadeiro poder. Quando usado com consciência, o sal funciona como um agente purificador espiritual. Ele dissolve esses detritos, essas energias presas, essas marcas invisíveis, e devolve à alma seu brilho original. E o melhor de tudo, você pode aplicar isso na sua vida, agora mesmo. Kayce ensinava técnicas simples para carregar o sal com energia espiritual. Basta segurar um punhado de sal marinho ou sal do Himalaia nas mãos, fechar os olhos, respirar fundo e deixar sua energia fluir. Ore, medite, fale com o divino em silêncio. Peça que aquele sal sirva ao seu bem maior e à evolução da sua alma. Esse sal pode ser usado na comida, na água do banho ou até carregado com você como uma proteção energética. E funciona. Na época, um empresário de Nova York ouviu sobre essa prática e resolveu tentar. Todos os dias pela manhã, antes de começar o trabalho, ele segurava um pouco de sal nas mãos, meditava por alguns minutos e programava aquele sal com suas intenções. Depois, usava no café, nas refeições ou levava consigo no bolso. 3 meses depois, relatou que sua intuição nos negócios havia melhorado muito. As orações se tornaram mais profundas e ele começou a sentir uma conexão constante com uma força maior, como se estivesse sendo guiado. E tudo começou com um simples punhado de sal. Mas Kayce ainda tinha mais um segredo para revelar, um dos mais poderosos de todos. Ele ensinou uma técnica especial que, segundo suas leituras, poderia ajudar qualquer pessoa a acessar memórias de vidas passadas e até entender qual é o verdadeiro propósito da alma. Ele chamava isso de scrying com sal, uma prática espiritual feita com sal e água pura. O processo é simples, mas cheio de significado. Você começa dissolvendo sal abençoado em água de nascente, uma água viva, conectada à natureza. Enquanto isso, você faz perguntas importantes. Qual é minha missão? Por que estou vivendo isso? O que minha alma precisa me mostrar agora? Com o tempo, enquanto o sal se dissolve, você entra em um estado de calma profunda. Fecha os olhos, respira devagar e começa a observar. Algumas pessoas veem imagens, outras têm pensamentos que parecem não vir delas. Algumas apenas sentem, mas todas relatam algo em comum: clareza. Kayce dizia que, nesse momento, o sal cria uma ponte vibracional com os chamados registros akáshicos, que seria como uma grande biblioteca espiritual, onde tudo o que sua alma já viveu está guardado. Com o scrying, você acessa essas memórias, e com isso, começa a entender melhor quem você é. O sal representa algo que todas as almas precisam escolher: ficar presas à dor, ao medo e ao passado, ou se transformar num canal de purificação para algo muito maior. Vendo por esse ângulo, a Bíblia deixa de ser apenas um livro simbólico e se torna um verdadeiro manual espiritual codificado. E o que isso tudo tem a ver com você? Segundo Kayce, sua relação com o sal revela muito sobre sua relação com a própria espiritualidade. Se você consome sal com consciência, sabendo que ele carrega um poder sagrado, você está participando de uma prática ancestral. Você se reconecta com a consciência do universo. Você ativa dentro de si um processo de cura que vai além do corpo. Cada tipo de sal carrega uma energia diferente. O sal marinho, por exemplo, ajuda na cura emocional e no despertar da intuição.
O sal do Himalaia fortalece o corpo e conecta você à sabedoria da terra. Já o sal de rocha, que vem de depósitos muito antigos, carrega o que Cayce chamava de sabedoria do tempo, um acesso direto a épocas em que a humanidade estava mais conectada aos planos espirituais. Uma enfermeira de Virginia Beach começou a aplicar esses ensinamentos na prática. Ela passou a abençoar o sal usado em tratamentos como soros e banhos terapêuticos. Com o tempo, notou que os pacientes reagiam melhor. E o mais surpreendente, sua própria sensibilidade espiritual aumentou muito. Em 18 meses, sua conexão com os pacientes, com a intuição e com a energia divina se transformou. Tudo isso mostra que o sal, quando compreendido com respeito e intenção, se torna muito mais do que algo que dá sabor à comida. Ele se torna uma chave para o invisível, uma ferramenta para lembrar quem você realmente é. Mas talvez a revelação mais surpreendente de todas seja esta. Segundo Cayce, o sal não afeta apenas o corpo. Ele afeta também a forma como sua alma se conecta com o divino. Cayce explicou que o equilíbrio de sal no corpo influencia diretamente a nossa capacidade de receber orientação espiritual. Ele dizia que quando nosso organismo está mineralizado de forma correta, usando sal com consciência espiritual, nosso corpo se torna como uma antena afinada para captar mensagens vindas de planos mais elevados. Ele chamava isso de downloads divinos, momentos em que a sabedoria, a cura e até o seu propósito de vida chegam até você como se fossem transmitidos de um lugar muito maior. Por isso, Cayce recomendava que pessoas que buscavam crescer espiritualmente, desenvolver intuição ou aprofundar suas orações, usassem o sal como ferramenta consciente. De forma simples, o sal ajuda o seu corpo a transmitir e receber frequências espirituais com mais clareza. Hoje, a ciência começa a provar isso. Pesquisas mostram que o sistema nervoso depende do sal para funcionar bem. O cérebro precisa do equilíbrio certo de minerais para processar informações. Ou seja, o que Cayce dizia há quase um século, agora está sendo confirmado pela ciência moderna. Uma professora de meditação do Colorado começou a ensinar as técnicas de Cayce para seus alunos. Em pouco tempo, muitos relataram experiências intensas, meditações mais profundas, sensações de clareza espiritual, respostas interiores que pareciam vir de uma fonte superior. Alguns até disseram que passaram por verdadeiras iniciações espirituais, mudando completamente a forma como viam a própria vida. E o mais interessante é que tudo isso começa com algo extremamente simples. Você pode aplicar isso na sua vida, começando agora mesmo. Todos os dias pela manhã, abençoe o sal que você for usar. Seja aquele que vai na comida, na água do banho ou até o que você leva consigo em um saquinho no bolso. Segure o sal nas mãos por um instante, feche os olhos, respire com calma e peça que este sal sirva ao meu bem maior, que ele me ajude a evoluir espiritualmente. Durante o dia, tente se lembrar, o sal não é apenas um tempero, é um elemento sagrado, uma ponte entre o seu corpo e o plano espiritual. Você também pode criar um pequeno ritual semanal com banhos de sal. Use água morna, sal marinho ou sal do Himalaia, e enquanto estiver ali, feche os olhos e faça orações. Fale com sua alma. Cayce dizia que esse tipo de banho ajuda a limpar não só o corpo, mas também as energias acumuladas, criando espaço para que a intuição e a clareza espiritual possam surgir. Ao olhar para o sal de forma consciente, esse elemento simples que está no seu corpo, nas suas lágrimas, no seu sangue, você começa a se lembrar de algo que sempre esteve dentro de você. Cada partícula de sal carrega uma memória. E não é qualquer memória. É a memória da sua alma, de tudo o que você já viveu, de quem você já foi,
dos caminhos que sua consciência já percorreu ao longo de muitas vidas, em muitos lugares. Quando você começa a usar o sal com intenção, com respeito, com espiritualidade, você abre uma porta, uma conexão com essa memória cósmica. E aos poucos, ela começa a guiar sua vida atual com mais clareza, mais força e mais verdade. Pode parecer simples demais, mas como Cayce dizia, as práticas mais poderosas são aquelas que parecem simples e que vêm da natureza. À medida que você for colocando essas práticas no seu dia a dia, mesmo que de forma sutil, mantenha o coração aberto, porque o que pode parecer só um banho com sal, ou uma meditação com um copo de água e um punhado de cristais, pode, na verdade, ser o começo de uma transformação profunda. As leituras de Cayce repetem isso com clareza. O crescimento espiritual acelera quando a alma se alinha com ferramentas naturais. O sal é uma dessas ferramentas, e os relatos são incontáveis. Pessoas curando dores que pareciam incuráveis. Pessoas reencontrando seu propósito. Pessoas que voltaram a sentir a presença do divino dentro de si. A sua jornada é só sua, mas os princípios que Cayce revelou sobre o sal, sobre a alma, sobre a cura, são universais. Eles servem para qualquer um que esteja buscando uma conexão mais profunda com algo maior, com Deus, com a consciência cósmica, com a própria essência. Se o que você ouviu aqui tocou o seu coração, se abriu novos caminhos na sua mente, inscreva-se no canal. Ative o sino para não perder os próximos vídeos. Ainda há muito o que revelar do legado de Edgar Cayce. E se sentir no coração, compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez essa pessoa esteja exatamente no momento em que precisa de uma lembrança. Uma lembrança de quem ela é. E de que o despertar da alma pode começar com um simples punhado de sal. O universo não complica. Ele oferece ferramentas simples, acessíveis, escondidas à vista de todos. O sal é uma dessas ferramentas. E o fato de você estar aqui, ouvindo isso, não é por acaso. Significa que sua alma está pronta para o próximo nível de consciência, pronta para servir ao divino com mais clareza, mais presença e mais amor.